código. Meu nome é Luiz Felipe Bernardo, eu sou líder de arquitetura e DevOps na DB1, empresa super legal, cheia de vaga, gente. Cola aí que vai dar bom. Deixe meu LinkedIn aí, meu e-mail, sempre que vocês precisarem, meu LinkedIn vai estar no Headcode aqui para vocês acessarem e me adicionarem, conversar. Sou super solícito e gosto bastante de uma conversa. Mas aí, quem sou eu na fila do pão, né, gente? Bom, eu tenho um cachorro super da hora, o nome dele é Cody, super teimoso, sou esposo da Daniela, sou desenvolvedor, sou um pouquinho de arquiteto, sou um pouquinho de DevOps, faço o que eu gosto de fazer. Acho que é importante deixar claro que desenvolvimento é um pouquinho mais do que só o código, também tem um pouquinho de soft skill muito forte. Gosto de jogos, gosto de um pouquinho de tudo que é geek da vida, mas chega de falar de mim, vamos para falar um pouquinho sobre o que eu vim trazer aqui de conversa, né? Mas antes, já vou deixar alguns acordos. Isso aqui não é uma palestra introdutória de Terraform, então eu vou pular muitos conceitos, mas é uma palestra introdutória de teste. Então, eu vou trazer alguns conceitos bem básicos de teste, mas é muito focado em como que isso se encaixa no universo de Terraform e no universo de infraestrutura, né? Bom, então o que seria teste de infraestrutura? De forma geral, teste serve para reduzir falhas. Então, você está com alguma coisa, algum código, algum sistema em andamento, e você quer reduzir falhas dele, então você vai testá-lo antes de colocá-lo para o seu cliente final. Ou você vai testá-lo, ou o seu cliente final vai testá-lo, e não é uma experiência muito boa quando você delega o teste para o cliente final. E falando de infraestrutura, o que isso tudo tem a ver com infraestrutura? Teste de infraestrutura ajuda na imutabilidade e na idempotência. Idempotência é a capacidade de eu rodar um código por várias vezes e o resultado vai ser o mesmo. E a imutabilidade cara, eu vou garantir que aquela infraestrutura tá como eu deixei. Então, eu não vou construir uma infraestrutura para ficar mudando. Pelo contrário, eu vou construir uma infraestrutura que ela permaneça imutável e se eu tiver que fazer uma mudança, eu construo uma nova estrutura e passo a carga de trabalho para ela. E fazendo com um teste AB para que aquilo tudo funcione da forma com que eu esperava que funcione, né? Beleza. E aí, falando um pouquinho mais sobre testes, né? A gente tem dois mundos diferentes, dois tipos grandes de testes, que é o teste manual, onde é executado por alguém, por alguma pessoa, na máquina local ou em ambiente produtivo, e o teste automatizado, na qual ele tem alguns níveis de automatização, mas ele acaba sendo feito por uma máquina. Ou seja, quando você coloca os sistemas de testes em uma pipeline, você está automatizando o seu teste de forma eficiente, né? Isso é importante e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre como que o Terraform se comporta nesse universo de testes, né? E vou começar falando sobre teste manual. Um ponto importante para o Terraform, você vai precisar implementar no ambiente real. Isso quer dizer, você vai precisar ir no seu provider, criar uma chave de acesso ou qualquer coisa desse tipo. Nas máquinas locais, você pode, por exemplo, usar o AWS CLI, ou Azure CLI, ou o Google, qualquer plataforma de CLI. E você instala os seus credenciais na máquina ou instala suas credenciais em um serviço de entrega, tipo GitHub, qualquer coisa do tipo, para poder fazer os testes que a gente vai conversar aqui de como que vão funcionar. Outro ponto que você vai precisar é trabalhar com state. O Terraform como um todo, ele trabalha com estados e você vai precisar trabalhar com eles durante toda a sua vida de teste.
E o último, utilizar o fluxo de trabalho para provisionar o Terraform é uma coisa que a gente vai ver aqui um pouco de como que funciona, e principalmente eu vou explorar um pouco de como que o Terraform faz os testes, em quais etapas que ele vai fazer, né? Então, falando um pouco mais sobre o fluxo de provisionamento do Terraform, quando você executa o Terraform Plan, que é uma primeira etapa de teste que você pode estar fazendo, e aí, já dando um spoiler, o Terraform ele tem 3 ferramentas, que é o Terraform Plan, Terraform Apply e Terraform Destroyer. Todos eles podem ser utilizados e devem ser utilizados para teste. E eu vou explicar um pouquinho mais como que isso vai funcionar no dia a dia, mas eu queria falar um pouquinho do Terraform Plan agora. O que, que ele faz, né? Primeira coisa que o Terraform Plan faz é ler os arquivos do .tf do diretório raiz. Então, ele vai ler tudo que tiver lá. Se você tiver algum diretório que vai ter algum arquivo específico, usando módulos, por exemplo, você precisa mencionar esse arquivo dentro de algum arquivo na sua raiz, no diretório raiz do projeto, né? E depois que você executa, ele vai ler e vai criar um plano temporário para que isso seja usado pelo próprio sistema do Terraform. Então, ele vai pegar e vai criar, vai olhar o state atual, comparar isso com um plano temporário e vai listar o que ele tem de plano no Terraform. Então, vou passar aqui, mas basicamente ele vai dar para você o que ele mostrou de mudanças. Então, ele vai criar um plano, ele vai deixar claro para você o que ele vai estar fazendo durante esse plano. Então, ele vai estar mostrando todas as mudanças que foram feitas, que podem ser feitas, mas ele não vai fazer mais nada. O que acontece? O Terraform Plan, ele vai fazer 2 testes. Primeiro é a respeito do provider. O que acontece? O Terraform Plan ele testa se você tem acesso àquele provider e se as suas credenciais minimamente existem ali. E aí o binário do Terraform ele vai no repositório do provider e ele pega tudo o que ele for necessário para que ele execute aquela ação. E o segundo teste do Terraform Plan é a respeito da sintaxe do seu código que está em .tf. Então, ele vai olhar ponto a ponto para ver se não tem um erro de sintaxe. E se não tiver tudo certo, ele vai deixar o plano ativo e toda a configuração do seu ambiente para ser realmente executado. Então, olhando para a execução, o que o Terraform tem para poder executar um plano, né? O Terraform tem um Terraform Apply. O que ele faz ele vai ler todos os arquivos .tf do diretório. Se não tiver feito os passos do plano anteriormente, se você não tiver executado um Terraform Plan, ele vai executar todos os passos como se tivesse feito, porque ele precisa de um plano para estar executando. E aí, de novo, ele vai mostrar para você, etapa a etapa, o que vai ser mudado naquela infraestrutura, e vai te perguntar se você quer realmente aplicar aquele plano ou não. Você pode dar um auto-approve, né, no comando que você vai estar executando para ele passar esse step, mas, de qualquer forma, apenas um yes resolve o que tem que fazer, e no final ele executa o plano. Depois que ele executa o plano, ele atualiza o state que estava, ou provavelmente vai estar em algum lugar, ou na sua máquina, ou num ambiente remoto. Mas por que ele atualiza o state depois, né? Porque ele precisa confirmar que houve aquela implementação. E depois, sim, atualizar o estado. Por que ele precisa confirmar, né? E quais são as etapas aqui de confirmação? Ele precisa validar todo o seu credencial, se aquele plano já existia, você precisa validar se aquilo ali tem acesso ao seu provider, se seus acessos
de permissão para a criação de recursos são suficientemente o nível de granularidade que ele precisa, né? E aí ele começa a criar os recursos. Então, aqui acontece uma outra validação, que é, putz, o recurso foi criado? Se foi, beleza, se não, ele dá rollback em todo o plano, voltando para o estado atual. Por isso que ele só atualiza os states depois, porque ele consegue pegar o state atual e aplicar novamente caso dê algum problema nesse plano que ele está tentando fazer nesse Terraform Apply, né? E, beleza, deu tudo certo e consegui construir tudo, e é importante, às vezes, poder destruir o que a gente fez, né? E aí, pensando muito na imutabilidade, comentei inicialmente, que você poder manter o seu sistema imutável, você vai precisar fazer mudanças, você vai acabar criando um novo ambiente e, consequentemente, você vai destruir o ambiente anterior. Então, como é que o Terraform trabalha nessa questão de destruir o ambiente, né? Então, o Terraform, ele usa o Terraform Destroyer. Então, ele vai destruir todo o ambiente a partir do sistema que você teve inicialmente. Então, ele faz o quê? Ele lê de novo o que tem no TF, ele lê o state atual e ele começa a destruir a partir do estado que está. Então, ele executa o plano e, de novo, ele faz os testes olhando para, cara, você tem permissão para destruir, você tem permissão para fazer isso, então eu vou fazer. E sua infraestrutura é destruída na produção, sem mais nem menos, e essas 3 etapas, Terraform Plan, Terraform Apply e Terraform Destroy, são formas manuais de você fazer os testes. E o que é importante olhando para a infraestrutura como código na questão de testes? Cara, você tem muitas variáveis aí que podem estar gerando problemas. Por exemplo, eu já tive problemas com o cota de recursos. A cota de recursos já estava no limite. Quando eu fui executar o plano, ele não conseguiu executar, então ele já fez todo o processo de rollback, que é o processo de destroy, antes de começar a fazer realmente o processo de construção e pipeline, olhando para a pipeline de entrega, levando para o cliente final o problema que poderia causar, né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma infraestrutura de entrega de uma aplicação com banco de dados, você não conseguiu usar o banco de dados, você vai pausar ali o seu deploy e voltar para o estado que estava, e o cliente nem não vai saber disso. Em outras ferramentas que não usam estado, por exemplo, acabam que, às vezes, ela não tem essa dependência muito clara e você sobe sem um item que você precisava fazer de mudança. E o cliente acaba sofrendo com isso, porque ele vai ter disponibilidade de serviço ou qualquer elemento desse, né? Beleza, então até aqui você consegue fazer isso na sua máquina localmente de uma forma estruturada. Se você estiver pensando em testes automáticos na sua pipeline, o que você pode fazer? Você pode pegar essas três chamadas, esses 3 comandos, e incluir eles no seu pipeline. Então, um dos steps vai ser o construir, vai ser destruir, vai ser o plano de construção, destruição, usando um arquivo de exemplo. Se você for ver depois, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas os arquivos de exemplo que você pode usar simplesmente, beleza, eu estou criando aqui um banco, eu vou criar aqui com aprovisionamento do Terraform e eu vou destruir esse banco. Então, quer dizer que eu consegui fazer as 3 etapas, então o meu código, quando for executar, ele não vai ter problemas na execução. Então, eu posso dar um OK no teste antes de executar realmente o meu código. Isso é bem importante para ter uma flexibilidade e confiança no que você está executando
no dia a dia e no executando na sua entrega de fato, né? Então, vamos falar um pouquinho mais, olhando para essa estrutura onde eu coloquei todo o meu pipeline automatizado. Como é que eu posso estar olhando um pouquinho mais para a pirâmide de teste, né? E aí, falando um pouquinho de pirâmide de teste, é um conceito da engenharia de testes, que a ideia do teste unitário é ser um teste rápido, de 1 a 20 minutos. Um teste integrado, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, é um pouquinho mais demorado, normalmente de 5 a 1 hora, olhando para todo o pipeline. E o teste end-to-end acaba sendo o teste mais custoso, mas muitas vezes ele é mais importante, porque ele testa não só de ponta a ponta nos recursos, né, como o próprio nome diz, mas também se o usuário teve a experiência, teve a entrega que ele esperava. Então, um teste end-to-end simples de outras coisas seria: estou fazendo um carrinho de compra, estou fazendo uma compra, eu vou fazer passos a passo para que o meu carrinho de compra esteja funcionando. E como que eu valido isso no cliente? Eu vou validar no checkout. Então, eu teria que fazer um teste até o checkout, e esse teste talvez seja um pouquinho custoso no dia a dia, né? E aí, falando do primeiro elemento da pirâmide de teste, que é o teste unitário, ele é sempre aplicado à menor unidade de código. Isso é um conceito muito vasto e muito amplo, olhando para o Terraform, mas na engenharia de software é bem claro. A menor unidade é uma classe. Então, você vai estar sempre fazendo testes unitários em cima da classe. E o que se corresponderia a uma classe no Terraform? Um módulo é visto como uma classe no Terraform. E aí você pode aplicar todos os conceitos de engenharia de software dentro de um módulo. Ele precisa ter uma responsabilidade única, ele precisa ter um objetivo de existência e de mudança específico. Ele não vai mudar por causa de outros elementos que não sejam correspondentes àquilo. Uma classe, né, no caso do Terraform, um módulo, ele vai ajudar com que o dia a dia do desenvolvedor de infraestrutura como código seja um pouquinho mais suave no dia a dia, né? O que eu quero dizer você vai ter um vasto módulo, mas você vai utilizá-lo para alguma coisa muito específica no seu dia. E aí, o que isso significa e como que eu vou aplicar isso no Terraform usando o meu pipeline, né? Então, eu vou criar um módulo genérico, um módulo XPTO, para resolver um problema, e com ele eu vou fazer um exemplo, como eu comentei anteriormente. E esse exemplo, eu vou poder executar o Terraform Apply no ambiente real com esse exemplo, e eu vou executá-lo e vai rodar todos os testes que eu comentei, que seriam manuais. Então, você vai fazer o Terraform Apply em produção, mas você vai retirá-lo depois, quando ele executar, com o destroy. Então, você vai finalizar o teste com uma limpeza daquela execução, né? Então, você vai validar todo o processo de implementação da sua infraestrutura, todo o processo de provisionamento, através da execução do módulo, e você vai poder, depois de validado o teste, executar o seu script real para fazer o que você precisa fazer ali, né? E aí, onde que você encontra os módulos de exemplo? Todo módulo, quando você vai lá no Terraform Registry, ele tem exemplos de implementação. Isso aqui é uma prática que é recomendada pela Terraform para a criação de módulos. Então, hoje você pode criar um módulo e registrar esse módulo no Terraform Registry. Alguns requisitos são vários, mas o que mais é interessante aqui é que todo módulo que está registrado,
ele está com arquivos de exemplo de implementação. Então, você consegue simplesmente chamá-los, executá-los e destruí-los, e esse é o processo de teste da classe, um teste do módulo, que é um teste unitário do sistema. E é assim que o Terraform se comporta quando você está automatizando o teste. E aí, beleza. Falei um pouquinho de teste unitário, mas pensa assim, eu estou implementando uma esteira, pipeline complexo de CI/CD com cluster de EC2 e com microserviços. Como é que eu vou ficar fazendo esses testes, né? Eu vou fazer os testes unitários, mas a execução do teste unitário, ali naquele momento, ele vai fazer o teste naquele módulo que eu estou pensando. Mas e se eu tiver vários componentes, então provavelmente eu vou ter vários módulos aqui, né? Olhando para cá, ele tem uma arquitetura um pouquinho mais complexa e olhando só para o início ali, onde eu tenho o code commit e o code pipeline, um depende do outro. Então, eu vou começar a criar dependências de criação de componentes de provisionamento. Então, quando a gente começa a fazer um teste integrado, você vai olhar para que a etapa 1 tenha sido concluída com êxito, para depois começar a etapa 2. Então, você vai começar a criar dependências. No Terraform existe o Depend On, que é a implementação de qual etapa, qual step vai ser feito antes do outro. E nisso você consegue encadear todo o processo de teste, além do processo de código que você está fazendo. Então, você consegue fazer o teste unitário do code commit e, a partir desse, você começa depois a fazer o teste unitário do code pipeline. E o que o teste integrado tem, né? Você vai ter que olhar a integração entre os dois componentes. Então, você vai começar a usar dados do code commit para popular o code pipeline através dos outputs. E é exatamente esse que é o conceito do teste integrado. Então, você vai sempre olhar para o passo anterior para seguir para o próximo passo. E o teste integrado passei nos 2 passos, então, ok para o teste integrado. E olhando um pouco mais para essa arquitetura que eu estava comentando anteriormente, ela tem várias steps. Então, para eu estar construindo o teste integrado, eu teria que passar por cada uma dessas steps. E passando por cada uma dessas steps, eu vou estar fazendo o teste ponta a ponta. Então, o teste end-to-end é a execução de vários testes integrados, que é a composição de vários testes unitários. Então, perceba que quanto mais você investe em testes end-to-end, um pouco mais caro vai ser a execução do todo. Imagina você tendo que fazer os testes integrados e unitários de todo esse pipeline antes de realmente começar a implementação da sua solução. Provavelmente vai demorar bastante, né? 1 hora ou até mais, dependendo de como que você planejou ali as dependências. Por exemplo, você tem lá o banco de dados que demora mais ou menos uns 15, 10 minutos para ser executado. Então, você vai executar o teste unitário de 15, 20 minutos. Depois desse teste, você vai fazer o próximo, e isso tudo usando examples, que vão ser destruídos. Então, talvez seja um pouquinho custoso, mas teste end-to-end é muito bom, é muito importante para você testar a solução como um todo e se aquela solução que você está oferecendo faça sentido para a implementação de fato, né? E, gente, era isso que eu queria falar um pouquinho de Terraform. As referências que eu usei dessa conversa foi a documentação do Terraform mesmo e o livro da O'Reilly, que é super legal. Tem um capítulo dedicado a testes no Terraform, que faz muito sentido. E
queria deixar aí para perguntas, lembrando que temos vagas na DB1 e qualquer coisa é só me chamar. Estou vendo algumas perguntas aqui no chat, né? Deixa eu ver se eu acho as primeiras. Tem uma pergunta do Tiago, Luiz. Opa! Tiago, você pode me ajudar achando ela aqui? Tá um pouquinho longo aqui. Ele está perguntando, para os testes de unidade, ele está utilizando, por exemplo, TerraTest? Boa. Não estou, nesse exemplo aqui, não estou usando TerraTest. TerraTest é uma forma que você pode utilizar para fazer todo esse pipe. Na verdade, ele traz isso para um outro stack que é não necessariamente precisar do provider ou ter acessos de produção. Mas por que não estou usando o TerraTest aqui, né, nessa apresentação? Porque o TerraTest é uma ferramenta que está em teste ainda, né? Ele está em experimentação ainda do Terraform e não está numa versão estável para ser usada em produção. E a maioria hoje que você vai ver de pipelines antigas, você vai estar olhando muito para o conceito antigo de você estar fazendo o plan, apply, destroy, usando os exemplos. E também, mas eu indico super de testarem o Terraform Test, principalmente olhando para novas pipelines. Perfeito, obrigada, Luiz, obrigado. Você vai ficar, então, um pouco com a gente, respondendo algumas perguntas no chat? Sim, vou estar sim. Tá ótimo, super obrigada, valeu.